Olá, boa noite. Tudo bem com vocês? Nós estamos aqui aguardando os nossos queridos amigos do Maria Amélia, de São Bernardo do Campo. Hoje nós temos um encontro muito importante. Considero importante pelo tema, sabe? Diz respeito às três revelações. É importante porque imaginar o Espiritismo como obra de um homem que a humanidade mais conhece como Allan Kardec é um equívoco. Então, nós precisamos aproveitar sempre essas oportunidades que nos oferecem para esclarecer que o Espiritismo trata-se de uma revelação divina que vem no seu tempo certo, na hora aprazada, na hora correta. Então, nós pretendemos, com bastante cuidado, verificar a evolução, por exemplo, da humanidade, os fatos históricos que dão um embasamento para que a gente possa compreender que as revelações divinas são feitas gradualmente, de acordo com a possibilidade do entendimento dos homens em determinado momento da história da humanidade. Então nós estamos aqui já iniciando um aquecimento, um esquenta a respeito desse tema, aguardando os nossos irmãos do Maria Amélia se conectarem. Quero agradecer mais uma vez a Giane Porcino, que sempre nos convida, com muita gentileza, com muito carinho, com muita atenção. E agradecer a todos os companheiros também do Maria Amélia. São companheiros queridos que já conhecemos há algumas décadas. Nós tivemos a oportunidade de conviver por muitos tempos. Nesse tempo todo, tivemos várias oportunidades de desenvolvermos vários seminários, encontros, palestras, e a gente fica realmente com saudade dos amigos. Então, quando a tecnologia nos oferece uma oportunidade dessa, a gente não pode perder, não é mesmo? Nós procuramos dar um enfoque no livro A Gênese, que é um livro muito importante na codificação kardeciana, e é exatamente o capítulo 1 da Gênese, né, que a gente vai estar embasando a nossa reflexão sobre as três revelações. E nesse primeiro capítulo, né, nós vemos o Kardec revelando o caráter da revelação espírita. Então nós estamos assim cuidadosos, nós vamos seguir de uma certa forma um roteiro que nos foi possível, mas eu recomendo a todos a leitura do livro A Caminho da Luz, do Emmanuel. Vocês encontram ele em PDF na internet, A Caminho da Luz. É um livro que o Emmanuel trata a história espiritual do planeta de uma forma breve. Ele mesmo reconhece que é uma brevidade, que é uma sinopse. Mas, apesar desse sinopse, desse briefing, dessas anotações do Emmanuel, como ele mesmo fala, trata-se de um livro que didaticamente está muito bem disposto, porque faz entender desde os primórdios, os primeiros clãs, as primeiras civilizações, como que os exilados de Capela chegaram aqui no nosso orbe, e também evolui para mostrar todo
o papel de cada povo. O papel de cada povo da antiguidade, de cada civilização na construção de um ambiente mais espiritualizado. Quando nós saímos de um planeta primitivo, um planeta de manifestações rudimentares, para as grandes civilizações como os gregos, os egípcios, os hindus, os chineses. E hoje nós vamos estar refletindo sobre a importância dos hebreus. Esse é um povo que tinha um papel histórico espiritual, segundo Emmanuel, extraordinário. Então, o livro eu recomendo a vocês. Nossa palestra, de uma certa forma, também está orientada pelas anotações que o Emmanuel faz nesse livro, A Caminho da Luz. E, por outro lado, nossas anotações, elas refletirão a Gênese. A Gênese. Eu vejo no movimento espírita um certo preconceito, vamos dizer assim, com relação à Gênese. É muito difícil, a Gênese é muito difícil. Não diria que é fácil, mas não é difícil. É preciso a gente se dedicar um pouquinho mais e conhecer o Pentateuco, né? Os 5 livros básicos, e a gente vai ver hoje também a importância que eles tiveram na construção exatamente dessa estrutura do Consolador prometido por Jesus. Portanto, nós pretendemos fazer uma reflexão onde a gente possa aproveitar bem o tempo que temos. Nós temos 50 minutos, e aproveitar bem a oportunidade de refletirmos sobre o caráter do Espiritismo como a terceira revelação de origem divina. A primeira revelação, Moisés; a segunda revelação, nosso Senhor e Mestre Jesus Cristo; e a terceira revelação, que é o Espiritismo, que é o Consolador prometido por Jesus. Portanto, nós vamos estar refletindo sobre esses 3 grandes momentos históricos e espirituais do planeta. Nós já estamos, são mais de 20 horas, nós vamos aproveitar então, já que nos orientaram que a partir das 20 horas a gente poderia iniciar a nossa palestra propriamente dita. Então vamos lá, vamos aproveitar bem o nosso momento, e uma coisa que é fundamental, meus queridos: não existe espiritismo sem espíritos. Isso é uma das coisas que o Kardec trata nesse capítulo. Não existe espiritismo sem espíritos. E nós queremos e rogamos que nesse instante os espíritos luminares, os espíritos que formam as grandes falanges do bem, das fraternidades do bem, esteja envolvendo todos nós. Que nos inspire, que nos proteja e que a gente possa se sentir bem, feliz de estarmos aqui contemplando a grandeza daquilo que advém do coração de Jesus. Portanto, nós rogamos a Jesus, o nosso Senhor e Mestre tão amado, que nos abençoe e permita-nos um momento de reflexão, que a gente possa crescer espiritualmente. É o que eu desejo de coração. Que assim seja. Que os bons espíritos estejam nos inspirando. Bem, nós, ao atentarmos para o tema As 3 Revelações, a gente pode dizer que cada revelação veio no seu tempo, trazendo e revelando aquilo que é possível no entendimento da humanidade. Eu, sempre que reflito sobre essa possibilidade, eu uso um exemplo e vou me permitir novamente esse exemplo. Observa o seguinte:
Vamos imaginar um hospital há 50 anos atrás. Como é que era um hospital há 50 anos atrás? Como é que era a estrutura hospitalar de um hospital há 50 anos atrás? Não vamos só imaginar o ambiente brasileiro, mas no mundo. Como é que era o hospital há 50 anos atrás? Que tecnologia que nós possuíamos? Como que eram os instrumentos que os médicos usavam para fazer um diagnóstico? Um centro cirúrgico, como era um centro cirúrgico há 50 anos atrás? Já imaginaram? Os instrumentos cirúrgicos, as estruturas, a organização, a tecnologia que estava ali à disposição há 50 anos atrás. Já imaginaram? Então vamos aprofundar um pouco mais. Vamos a 100 anos atrás. Como que era um hospital há 100 anos atrás? Sua estrutura, os instrumentos e a tecnologia que usavam os médicos para diagnosticar uma doença. O que se conhecia das doenças, dos micro-organismos, das bactérias, dos vírus? O que se conhecia do funcionamento do cérebro, por exemplo, há 100 anos atrás? Como que se fazia uma cirurgia? Como era um centro cirúrgico há 100 anos atrás? Os instrumentos cirúrgicos. Deu para imaginar? Pois nós vamos mais profundamente na história. Vamos imaginar um hospital há 500 anos atrás. Como é que era a cirurgia há 500 anos atrás? O que os médicos tinham disponíveis? Quais eram os medicamentos, os laboratórios há 500 anos atrás? O que a química, a biologia, tinha para oferecer de conhecimento para os médicos há 500 anos atrás? Vamos um pouco mais profundo? Vamos a 1000 anos atrás? Como que era uma estrutura hospitalar há 1000 anos atrás? Nós vamos encontrar na história e todas as ciências que apoiam a história, arqueologia, antropologia. Os arqueólogos nos oferecem alguns estudos muito interessantes a respeito das estruturas, das arquiteturas, dos instrumentos, da tecnologia que conhecíamos há 1000 anos atrás. Dos conhecimentos, das tratativas a respeito das doenças, das curas, dos medicamentos, etc. Agora vamos mais profundamente, há 2000 anos atrás. Vamos à época de Jesus. O que se conhecia cientificamente? Eu estou provocando essa reflexão para verificar, para constatar, melhor dizendo, que o Cristo, o nosso Senhor e Mestre Jesus Cristo, não poderia de maneira nenhuma revelar à humanidade tudo que ele tinha para revelar. Não há correspondência, não há feedback, não há possibilidade de entendimento. Imagina Jesus falando de astronáutica, cibernética, de física quântica, e que não é tudo. Imagina Jesus falando da fé, mas falando sobre os conhecimentos do magnetismo. Os conceitos que temos hoje, por exemplo, a respeito da ciência. O conceito de matéria, hoje, nos nossos dias, matéria, esse conceito matéria não existe mais. A comunidade científica não adota mais matéria, porque tudo é energia.
Então Jesus curava, Jesus ensinava imposição de mãos, toda uma possibilidade de recursos extraordinários. Ele sempre asseverou para nós: vós sois deuses. Entretanto, Jesus não poderia oferecer-nos além das promessas, além das assertivas. Tanto é fato isso, meus queridos, que Jesus falava: o reino dos céus assemelha-se, aí contava uma parábola. Vocês já imaginaram Jesus falando para nós como ele entende o reino dos céus? Você imagina Jesus falando para nós como que ele entende o Criador, que hoje nós recebemos a informação mais atual de inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas. Portanto, Jesus trouxe uma nova ordem que até hoje nós estamos aqui lutando para cumpri-la. Mais adiante no nosso raciocínio, nós vamos ver a promessa que ele faz. Ele promete um consolador. Interessante, né? Ele promete o Espírito de verdade, o Consolador. Eu acho isso maravilhoso, isso é uma manifestação de amor e de misericórdia por todos nós. Nós vamos ver no desenvolvimento do nosso raciocínio que chegou a um ponto de sofrimento à humanidade, de desentendimento e da evolução da ciência mesmo, vamos dizer assim, que a religião perdeu muito em força moral, espiritual. Perda de força moral e espiritual da religião eu vou também explicar durante o desenvolvimento do nosso raciocínio. E nós vamos ver o sofrimento que foi logo após a saída de cena do nosso Senhor Jesus Cristo. Até os 100 primeiros anos do cristianismo, os primeiros cristãos, numa demonstração de amor incondicional, de dedicação extremada, nós vamos ver os evangelistas, em especial João Evangelista, que vai até 90 e poucos anos na ilha de Patmos, Paulo, o grande Paulo, o apóstolo dos gentios, as grandes revelações trazidas por Paulo de Tarso, as cartas que eram recebidas com muito amor pelas comunidades cristãs da época, a perseguição, as lutas. Até os 100 primeiros anos do cristianismo, tudo ainda, apesar de tudo, transcorreu com uma certa segurança. Mas não foi possível para a humanidade sustentar tanta grandeza. Nós vamos também, espero, desenvolver esse raciocínio também no transcurso da nossa reflexão. Então eu perguntava, o conhecimento tecnológico, médico, de 100 anos, dos 500 anos, 1000 anos atrás, e levando em consideração, no meu exemplo, o hospital. Mas vamos também, rapidamente, refletirmos, por exemplo, sobre astronomia. Porque nós vemos que na manjedoura, a hora que chegam os 3 reis magos, seguindo uma estrela, eles perceberam uma estrela. Os reis magos eram magos no sentido figurado, e a palavra própria da época, mas de uma certa forma estudavam os céus, as estrelas, eram os astrônomos da época. Então vamos lá, vamos imaginar também um laboratório astronômico há 100 anos atrás. Quais eram os recursos para que os astrônomos pudessem explorar o cosmos há 100 anos atrás? Vamos lá, 500 anos atrás, o que se conhecia de astronomia? Quais os recursos tecnológicos que o homem possuía? Há 1000 anos atrás, há 2000 anos atrás, na época de Jesus.
Então Jesus só pôde falar: há muitas moradas na casa do meu Pai. Se assim não fosse, eu não vos teria dito. Então é muito importante a gente refletir, porque quando falamos das 3 revelações, nós vamos ter Jesus como eixo. Jesus, no caso da nossa reflexão dessa noite, didaticamente é colocado como a 2ª revelação. Mas Jesus é a revelação. Jesus é o governador espiritual do planeta. Nós, por muitos anos, milhares de anos, confundimos Jesus com Deus. É tanta grandeza desse espírito magnânimo, governador do planeta, que porque nós somos reencarnacionistas, quando eu falo desse tal hospital, desse laboratório de astronomia, estou falando de nós mesmos. Eu sou reencarnacionista. Somos nós em condições ainda rudimentares. A gente vai recebendo do bom pastor, que é Jesus, as informações para as quais estamos devidamente preparados. O nosso amadurecimento espiritual, o nosso amadurecimento intelectual, as nossas conquistas, é que nos habilitam para receber novas revelações. Não tem como, é uma questão de lógica. Vamos supor que você matricule o seu filho, uma criança, um adolescente, numa escola. E essa escola ele vai receber conhecimentos científicos elevadíssimos. Os mestres daquela escola dirão: olha, você vai ter que passar por um básico, para que você possa, ao chegar aqui, tenha condições de assimilar o que nós revelamos aqui. Então, os professores também são reveladores. Mas os professores são reveladores nessa medida, na medida que ele revela algo que desconhecemos. Mas o professor ele não produz conhecimento. Alguns sim, não estou generalizando. Eu sou professor de história. Eu não posso me rotular como historiador. Eu não sou um historiador. Eu não sou um historiador que... Não. Existem especialistas que dedicam as suas vidas na busca de documentos que são devidamente estudados, elaborados, lançam mão de informações, como eu já mencionei, da arqueologia, da antropologia. E assim vai se estruturando com todo cuidado, a fim de que a gente possa realmente compreender uma civilização, um povo, uma cultura, uma religião, uma tecnologia. E assim existe a história da medicina, por exemplo. Existe a história da igreja e assim por diante. Então, nós temos que compreender que o professor, no caso que eu estava dando exemplo de professor de história, eu pego esses livros e organizo e preparo as minhas aulas. Eu posso chegar lá e falar de um tema que os meus alunos não estejam preparados? Não posso. Por isso eu sou um revelador, mas não sou um produtor de conhecimento. Entretanto, existe também na ciência alguns espíritos que são denominados gênios. Esses gênios, de vez em quando, eles aparecem aí. E agora está a espiritualidade a nos dizer que milhares deles estão reencarnados entre nós, retornando para uma grande transformação da humanidade. Haverá uma transformação da humanidade porque nós já estamos preparados para receber essa transformação. Nós quem? A humanidade. Eu nem tanto. Mas vocês já perceberam a nova geração que está entre nós? É interessante isso. Eu sou vô, né? Eu tenho 3 netos.
como todo bom vô, os meus netos são os netos mais inteligentes que existem no planeta. Eu tenho certeza que vocês que estão me ouvindo também, tem muitos aí que são vós, devem concordar comigo. São inteligentíssimos. Hoje mesmo nós estávamos brincando com a nossa netinha através da internet, usando os recursos, né, de uma transmissão de vídeo, e ela ensinando para mim e para minha esposa como é que nós devemos proceder. Eles já nascem com um chip eletrônico, não é mais ou menos assim? Então, é uma geração que, se você não tiver uma informação científica embasado na ciência, você não vai sensibilizar essa geração. É uma geração que não aceita com facilidade as coisas, porque são críticos. E é bom que seja assim, viu? Esse é o papel da mocidade. A mocidade deve ser crítica, realmente. Eu vou contar uma historinha aqui que ilustra bem isso. Tinha uma vozinha, essa é da historinha, que ela falou assim, ela tinha um casal de netinhos. Então falou, meus netinhos, nós vamos visitar o Jardim Zoológico. Domingo nós vamos no Jardim Zoológico, vocês vão ver os bichos, vovó vai levar vocês e tal. E os dois netinhos, ansiosos, né, para verificar a ida até o zoológico, não que a gente desconhecia os bichos, mas ver aí o bicho mesmo, né, ali é uma coisa sempre fascinante. Mostra toda a diversidade da criação do nosso Criador. E eles foram. E lá a vozinha apresentava os bichos, os macacos, olha o macaco-aranha. Aí entraram na ala das aves. Bem, ao entrar na ala das aves, ela começou, isso ali ó, é a águia real, e aquilo ali é a coruja. Aí chegou na frente da cegonha e falou assim, essa aqui é a cegonha, essa que traz os bebezinhos pra gente. E os dois netinhos ouviram aquilo e continuaram, terminaram, voltaram para casa felizes, contando as histórias, e a avó feliz da vida, porque tinha proporcionado aos netinhos um domingo diferente à beça. E fica feliz ali por ver os netinhos felizes. E os dois netinhos, lá num cantinho deles, da casa, conversando, disseram assim, olha, quase que eu contei para a vovó como que a gente nasce. Na hora que ela falou que a cegonha que traz a gente, quase que eu contei para ela como que a gente nasce. Aí o outro netinho virou e falou, não, deixa ela continuar assim, deixa ela continuar nessa ilusão. Então eu adoro essa historinha, né? Porque ela é divertida e mostra que realmente nós, os avós, tivemos toda uma modelagem de mapa de mundo. Nós temos um mapa de mundo que nos orienta, que é um mapa de mundo que teve uma época, que teve uma validade. Não estou dizendo que tudo que a gente aprendeu não é válido, não é isso que eu quero dizer, mas que precisa ser atualizado, sim. Aliás, falando em avô, como é que o meu pai é o meu avô, não é isso? Meu avô. O meu pai do meu pai é o meu bisavô, não é isso? Bisavô. E o pai do pai do pai do meu pai é o meu tataravô, não é isso? Eu vou fazer uma pergunta agora para todos nós. Como é que então é o pai do 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 meu pai? Como é que chama? É o atavô. Atavô. O atavô é os nossos ancestral, é o nosso ancestral, que tudo que a gente ainda traz como atavismo é o pensamento atávico. Então, existe muita coisa que o nosso atavô nos ensinou
que tem uma estrutura, um viés, ela é vertical, ela está assentada sobre princípios da verdade, das leis, da lei natural. Mas existem verdades que o átavo tinha como verdade que não é mais verdade. Quantas vezes nós estamos nos orientando por informações atávicas? Né? Tanto é que a gente diz assim, isso aí não existe mais, isso já era. E realmente, então existem muitas coisas que são atávicas, fazem parte do nosso átavo, nosso ancestral. Agora, o nosso átavo recebeu a informação que lhe foi possível, que ele podia digerir. Com o tempo, as revelações através das ciências, dos gênios prepostos de Jesus que chegam para promover o avanço da humanidade, vão nos trazendo uma estrutura capaz da gente realmente nos prepararmos para novas revelações. Nós estamos agora nos preparando para uma missão em Marte, vocês devem ter visto essa semana. Um robô em Marte que vai estar avaliando o planeta, se já teve vida no planeta Marte. Meus queridos, eu tenho 72 anos. Marte, na minha infância, era o Flash Gordon, Júlio Verne, ficção científica. Um robô em Marte, na minha infância, na minha adolescência, era uma ficção científica. Eu me lembro que tinha lá uns personagens no meu gibis, que tinha um relógio, que ele pegava o relógio assim, ligava e via a imagem de outras. Eu achava aquilo maravilhoso. Eu sempre, Júlio Verne, Flash Gordon. Júlio Verne, por exemplo, da minha geração, era uma leitura quase que inevitável. As ficções científicas. A gente está, por exemplo, as experiências dos voos das potências como a Rússia e os Estados Unidos, agora entrou a China também, de uma macaca fazer a primeira volta em torno da Terra, na órbita terrestre. Aquilo eram feito o Sputnik. Hoje é tudo... A gente recebe essas notícias como se fossem corriqueiras. Então não tenho dúvidas, nós estamos preparados para recebermos informações a respeito das nossas origens. Outra informação que a gente tem hoje é, por exemplo, o estudo, só para ilustrar, esse momento pandêmico que a gente está vivendo. Para se desenvolver uma vacina levava 20 anos, 25 anos. Hoje já existe tecnologia existe já alguns cientistas dizendo que daqui a um ano nós teremos a vacina contra o Corona-19, o Covid-19. Isso é possível pela tecnologia. Hoje você vê o vírus ampliado em 10 mil vezes no microscópio eletrônico. Então hoje nós conhecemos aí o corona, né? Esse corona que estava mexendo com tudo, nós conhecemos ele. Estuda até o DNA dele, os movimentos que eles fazem na circulação sanguínea, no cérebro. As pandemias de 50, 100 anos atrás eram pandemias que dizimavam milhões e ninguém tinha como. Então, nós estamos diante de grandes possibilidades. Então, eu fiz essa introdução para mostrar que a humanidade recebe revelações permanentemente. É inevitável. Por exemplo,
um revelador. Esse não só professor, mas um produtor de conhecimento, um cientista. Charles Darwin, o naturalista britânico. Charles Darwin traz os seus estudos, que são estudos hoje consagrados pela comunidade científica. Então existe uma evolução do unicelular até os organismos mais complexos. Existe um encadeamento a partir do cérebro e o sistema nervoso central. Se estuda a evolução das espécies, a aptidão, o apto, aquele que sofre as vicissitudes das intempéries, das mudanças climáticas, das adaptações às situações inusitadas, as mudanças estruturais geológicas do planeta. Então, tudo vai sendo adaptado, evoluído. Então, é uma teoria da evolução da espécie. Muita gente ironiza, é uma teoria. É porque o nome teoria é o cuidado que o cientista tem de apresentar a fim de que a comunidade científica possa discutir, não apresentar como uma verdade absoluta. Então, a comunidade científica hoje, toda aceita a evolução das espécies como um fato não só histórico, mas científico. E nós estamos vivendo um drama de alta complexidade para as religiões tradicionais. Por exemplo, o homem é resultante do criacionismo ou do evolucionismo? O criacionismo está no texto bíblico. Então, nós somos descendentes de Adão, o primeiro casal. Aliás, eu recomendo o estudo da raça adâmica no livro que eu já mencionei, A Raça Adâmica, do A Caminho da Luz do Emmanuel, e na própria Gênese, onde fala da raça adâmica. Mas eu não vou entrar nesse mérito, porque não há tempo para isso. Eu só quero me referir ao conflito que está acontecendo agora, por exemplo, nos Estados Unidos. Eu vi agora recentemente um filme, um vídeo, em que as famílias tradicionais americanas vivem um verdadeiro drama, porque os filhos, muitos deles são educados dentro da ortodoxia judaica cristã, e eles são criacionistas. E eles têm que mandar os seus filhos para as universidades, que são as melhores universidades do mundo. E lá, na universidade, no ambiente acadêmico, onde os filhos deles terão que fazer as suas formações, não se fala em criacionismo, fala-se em evolucionismo. Mas não é falar, é documentado, é ciência. Então chega num ponto do conhecimento científico, conhecimento humano, que não é possível sustentar com o átavo, o atavismo, o que o nosso átavo falou há 2.000 anos atrás, há 5.000 anos atrás, no caso dos hebreus. Por exemplo, hoje nós estamos vendo aí que lavar as mãos, não é isso? Lavar as mãos, tem uma maneira de lavar as mãos, não é isso? Como um hábito poderosíssimo de higiene e que pode nos salvar. Sabe o que Moisés, o legislador que era, estabeleceu para os hebreus? Lavar as mãos. Lavar as mãos. Tanto é que chegou num ponto que se misturou tudo e achava que lavar as mãos era sinônimo de pureza. Tanto é que não tem uma passagem interessante que Jesus é questionado, seus discípulos não lavaram as mãos para a refeição.
e eles faziam aquelas caras de anjos, de puros, porque lavaram as mãos. Moisés sabia de antemão que a higiene era fundamental. Então, todo esse mito é o ato com toda razão. Era o que era possível na época. Por exemplo, comer carne de porco. Gente, ainda hoje, a gente, para comer carne de porco, a gente tem que saber qual é a procedência, não é isso? É uma carne que a gente tem que saber o que está, procedência, como é que foi a tratativa, etc. Moisés proibiu comer carne de porco. Proibido. Outra coisa que eu quero falar de Moisés, o legislador, que é a primeira revelação. Moisés proíbe evocar os mortos. Está lá no Deuteronômio. E como legislador, ele proíbe evocar os mortos. Olha que coisa interessante. Vamos aqui abrir um parênteses nessa proibição. Vamos supor que a gente more numa cidade que tem uma praça. E nessa praça não tem grama. Não tem grama nenhuma. Não tem grama. Tem ladrilhos, azulejos e pedrinhas portuguesas lindas, pavimentando toda a praça. Isso é uma pavimentação de pedras, linda. E tem algumas árvores. E não tem grama. Aí o prefeito faz essa praça bonita, com as pedras importadas, portuguesas, e fica tudo lindo. E ele pega uma placa e coloca assim: proibido pisar na grama. Ué, por que o prefeito colocou proibido pisar na grama? Não tem grama. Só se proíbe uma coisa que é possível. No caso, pisar na grama. Entenderam? Então eu vou fechar o parênteses. Moisés proibiu a evocação de mortos. Será que evocar os mortos é possível? E se eu evocar os mortos, eles vêm em resposta? Moisés proibiu a evocação de mortos. Sabe por quê, meus queridos? Porque o povo hebreu tinha uma missão, nós vamos falar disso daqui a pouco, uma missão extraordinária, uma missão do monoteísmo, porque todos os povos ali da grande Mesopotâmia, todas as civilizações que se estabeleceram à margem dos rios Tigre e Eufrates, eram civilizações politeístas. Politeístas. Precisa estabelecer uma nova ordem espiritual no planeta. Essa foi a grande missão do povo hebreu. E tinha em Moisés, a primeira revelação, exatamente essa sustentação moral e intelectual. Veja bem, Moisés, salvo das águas, ele foi educado entre a família real egípcia. Não poderia ser de outra forma, porque os egípcios conheciam a tecnologia muito avançada da época. A construção das pirâmides, os conhecimentos científicos, tecnológicos dos egípcios eram extraordinários. A iniciação, porque existia no Egito uma religião para o povo que tudo era Deus, e uma religião dos iniciados. Se você estudar um pouco os Rosacruzes da atualidade, os maçons da atualidade, você vai ver que muito dessa cultura Rosacruz, da maçônica, tem lá nas estruturas multimilenares dos egípcios um conhecimento, um famoso livro dos mortos, o livro dos mortos egípcios, é um conhecimento extraordinário da pós-morte. Moisés foi educado nesse ambiente, mas ele recebe a missão de ir ao encontro do seu povo
que ele tinha origem hebraica, de levar esse povo para a condução de uma revelação que até hoje sustenta a nossa fé. A nossa fé está fundamentada no monoteísmo, em Deus. Portanto, a primeira revelação, Moisés, a grande contribuição. E nós vamos ver como que esse povo tem na sua história toda uma grandeza espiritual. Nós vamos ver os profetas, os grandes profetas, espíritos que revelaram para a humanidade sempre algo extraordinário. Jesus é descendente de judeus, dos hebreus. Os judeus tinham aí nas tribos de Judá todas as transformações que o tempo impôs, mas a estrutura fundamental do monoteísmo, da crença em um só Deus, porque Jesus nos ensina a amar a Deus sobre todas as coisas. E Jesus hoje prossegue com a terceira revelação, que é o Espiritismo, nos ensinando a compreender que Deus é a inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas. E Jesus, como segunda revelação, vem nos fazer entender que Deus é o Pai nosso. Jesus é bendito. Facilita-nos, né? Facilita-nos a entender a inteligência suprema como Pai nosso, estabelecendo com a possibilidade que nós temos até hoje de rogar ao Pai, porque sabemos que um Pai amantíssimo, bondoso, infinitamente bom, justo, vai sempre nos oferecer o melhor. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Portanto, meus queridos, a primeira revelação é Moisés, o povo hebreu, os essênios. Estudem os essênios. Tem um livro do Eurípides Barçanufo, chamado A Grande Espera. É maravilhoso esse livro, mostra o trabalho dos essênios. João Batista, que segundo Jesus é o maior profeta nascido de mulher, era essênio. Então nós reconhecemos totalmente e assentamos a nossa fé nesse trabalho espiritual extraordinário. Entretanto, tudo que diz respeito à legislação, que Moisés teve que criar um código de leis a fim de manter o povo hebreu sob controle. Rigoroso, olho por olho e dente por dente. É uma lei mosaica, a lei de talião. Talião significa tal qual. Portanto, a lei de olho por olho e dente por dente. Então Moisés foi muito severo. Basta a gente lembrar que Moisés, ao receber, Moisés é um médium extraordinário. Moisés recebe, cravado na pedra, vamos dizer, o Chico falou no programa Pinga Fogo, que foi não foi bem o Chico, foi o comentarista do programa, que disse que a grande mediunidade de Moisés escreveu na pedra, foi capaz de gravar na pedra os 10 mandamentos. Pois bem, a hora que ele desce com os 10 mandamentos do Monte Sinai, como é que estava o povo? O povo estava ali já numa dança terrível de ignorância. Já tinha construído um bezerro de ouro, porque eles ficaram muito tempo escravos dos egípcios. Tinham essa conduta muito comprometida, de que tudo era Deus, que tem que ser adorado as imagens. Então Moisés proíbe tudo. Proíbe evocar mortos, proíbe imagens, proíbe, porque ele tinha uma missão. E ele, ali, firme, manteve as leis e o Cristo veio, Cristo, como segunda revelação, em determinado momento, diz:
eu não vim destruir a lei. Ele estava se referindo à lei mosaica, mas dar-lhe cumprimento. Jesus diz assim, em outras palavras, né? Vocês ouviram o que foi dito aos antigos, olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo, amai vossos inimigos, orai por aqueles que vos caluniam e vos perseguem. Gente, isso é uma mudança. Jesus estabelece uma nova ordem espiritual. Então Jesus resgata o que tem de espiritual em Moisés e nos profetas. Paulo de Tarso, como Jesus reconhece que é um vaso escolhido, ele precisava realmente conhecer a lei mosaica. Era Saulo, né? A moda judaica, Saulo de Tarso. Pertencia aos fariseus, que na época eram os maiores conhecedores da lei. Então, Saulo de Tarso era um defensor da lei, fiel. E não poderia ser de outra forma. Família nobre, judaica, jovem, bem formado, mantinha contato com os egípcios, com os gregos, liam os filósofos gregos nos originais, poliglota, inteligentíssimo, forte nos seus propósitos, forte fisicamente. Ali estava um vaso escolhido, Saulo de Tarso, que, confuso, começa a perseguir os cristãos, não entendendo a sua missão, por exemplo, que Jesus lhe atribui de ser o grande divulgador para que não ficasse a mensagem do Cristo somente entre os judeus. Senão ficaria ali circunscrito. Era preciso expandir-se, e ele era esse vaso escolhido. Então, nós vemos Jesus como a segunda revelação. Como eu já disse no início do raciocínio, durante os 100 primeiros anos, nós tivemos os mártires do cristianismo, espíritos elevadíssimos que reencarnaram para sedimentar uma nova ordem para o planeta. Quantos santos da Igreja Católica Apostólica Romana são oriundos dessa época? São os mártires do cristianismo, que são reconhecidos pelos nossos irmãos católicos como santos. Depois, com o tempo, o cristianismo recebeu uma tratativa humana de crueldade. Os evangelhos de Jesus ficaram escondidos nos interesses escusos. Houve uma mistura entre o poder temporal e o poder espiritual. A igreja e os príncipes, os monarcas, as cortes, eram uma coisa só. O alto clero, o baixo clero, adoeceu de tal maneira o movimento cristão que era necessário que viessem para nós novos espíritos que pudessem romper com essa trajetória equivocada. Veja bem, eu estou falando de uma trajetória equivocada, estou falando de nós mesmos. Nós somos espíritos que hoje estamos aqui, mas já estivemos em outras encarnações. Então não estou falando mal de religião de ninguém, estou falando de nós mesmos. Aliás, deixa eu abrir um outro parênteses aqui. Meus queridos, hoje deu um solzinho aqui na minha cidade. Pareceu um solzinho meio acanhado, mas apareceu um solzinho. Então a gente toma um sol que a nossa pele fica necessitada, né? O calorzinho do sol. Vocês sabiam que esse sol que está aqui hoje é o mesmo sol que aqueceu, deu luz e calor e vida ao povo hebreu? É o mesmo sol. O sol que hoje tocou a minha face é o mesmo sol que tocou a face de Moisés, dos grandes profetas, dos hebreus e dos judeus maravilhosos que tinham uma missão espiritual extraordinária.
Então veja bem, o mesmo sol que abençoou Moisés, o mesmo sol que abençoou Jesus, Maria, mãe de Jesus, a nossa mãe amantíssima Maria, é o mesmo sol. E hoje, por força da lei, porque a lei, nós precisamos até mais humanizar as nossas leis nos presídios, a lei concede aos presos o banho de sol. Não é isso? A pessoa tem o direito a um banho de sol. O preso. Pode ser um preso de alta periculosidade, um irmão nosso equivocado, violento, mas ele tem o direito ao banho de sol. E o sol que aquece o bandido de alta periculosidade é o mesmo sol que abençoou Moisés. Todos os evangelistas, Maria, os primeiros cristãos, é o mesmo sol. Por isso que Jesus nos revela o amor que torna todos iguais. Da mesma forma que o sol ilumina e aquece a todos, Jesus, a segunda revelação, vem revelar para a humanidade esse Pai amantíssimo que ama a todos e que recupera a todos. Como eu disse no raciocínio, e nós já estamos finalizando, o tempo passa, Jesus faz uma promessa. Se me amais, eu rogarei ao Pai que vos envie um outro Consolador, o Espírito de verdade, que o mundo não o vê, que o mundo não o sente, não o percebe. Isso em outras palavras. Então Jesus sabia que não poderia falar tudo. Então diz, mas quanto a vós, reconhecê-lo-eis, porque ele estará em vós. E lembrará de tudo que eu tenho ensinado, e acrescentará outras tantas coisas que a humanidade ainda não está habituada. Isso em outras palavras, naturalmente. Portanto, aí nós vamos ver o ambiente na França, a Revolução Francesa, o pós-Revolução Francesa, as grandes transformações que ocorreram nas estruturas organizacionais, políticas, econômicas, sociais, o Estado laico, conforme nós conhecemos hoje, as estruturas da República, com toda a configuração, a liberdade, igualdade, a fraternidade como lema da Revolução Francesa. Logo após vai nascer, depois da Revolução Francesa, vem o século das luzes, dos iluministas, uma falange de espíritos iluminares reencarnaram no planeta. Então a gente tem a oportunidade de ver a grandeza desse momento, e a França não poderia ser de outra forma. Ali tinha toda uma estrutura para receber. Então nós vamos encontrar na sociologia pós-Revolução Francesa, nas grandes transformações impostas, nós vamos encontrar o ambiente para que as mesas girantes, a influência da Revolução Francesa na América, as mudanças estruturais da liberdade que existia nas Américas. Aí nós vamos ver na cidade de Hydesville, um pequeno lugarejo, onde as irmãs Fox tinham os fenômenos dos raps, dos ruídos, de espírito. Não há tempo para me entrar nesse detalhe, mas leiam os fenômenos de Hydesville, isso tem na internet. Então os espíritos chegam, mesas girantes, materialização luminosas, estudos extraordinários. E tem um francês de renome, Hippolyte Léon Denis Arguival, e todos os seus contemporâneos, Camille Flammarion, Léon Denis, que são franceses. Nós vamos ter que um dia parar para estudar Jean-Jacques Rousseau, os dois livros de Jean-Jacques Rousseau, O Novo Estado, o Emílio, tratando da educação.
Então, nós vamos ter que estudar um pouco mais esse momento histórico para compreender que quando chega os Espíritos e através, conforme está no Evangelho segundo o Espiritismo, da universalidade dos ensinamentos dos Espíritos. Então, na primeira revelação, nós temos Moisés, bem caracterizado, seu momento histórico. Jesus, o Senhor e Mestre de todo sempre, estabelecendo uma nova ordem espiritual que, infelizmente, até hoje, nosso coração ainda não aqueceu conforme deveria. E o avanço da tecnologia. Meus queridos, se não houvesse o Espiritismo, a gente não estava entendendo muita coisa. Só para finalizar, já imaginaram a hora que a gente entrar em contato com seres extraterrestres? Nós já temos tecnologia para isso. A nossa galáxia, a Via Láctea, a gente não tinha nem noção de que era uma galáxia, tem 300 milhões de corpos estelares. É uma galáxia pequena. Hoje nós temos vários telescópios no espaço, o Hubble, por exemplo, trazendo imagem de milhões e milhões de anos-luz. O universo está em expansão. Será que a Terra é o único planeta habitado? Não é. Então nós já temos tecnologia para entrarmos em contato com seres extraterrestres. Quer dizer, espíritos reencarnados em outros planetas. Como é que vai ficar Adão e Eva? Lá teve um Adão e Eva? Gente, vai acontecer tanta transformação. A ciência vai revelar tanta coisa que vai se assustar. E nesse momento que toda essa grandeza se manifestar, nós vamos resgatar a nossa fé. E vamos encontrar em Moisés as estruturas básicas do monoteísmo, do Deus único, amor. Vamos encontrar em Jesus, o Senhor e Mestre bendito, que deu uma nova roupagem ao atavismo mosaico. E vamos nos emocionar muito de compreender que a terceira revelação não é um tal de Allan Kardec, mas são os espíritos que, em nome de Jesus, em todos os quadrantes da Terra, vieram revelar. Não era para ser um homem, nem pode. E o Espiritismo, meus queridos, ele está fundamentado, por isso que a gente precisa ler a base do Espiritismo, porque ele acompanha a ciência. Ele não é avesso à ciência, muito ao contrário. Ele busca a ciência, cada vez mais. E hoje a ciência diz que nós somos energia, e fala da imposição das mãos, energia, do poder do pensamento, da ação do pensamento sobre a água, nas estruturas da molécula da água, que podem ser fotografadas recebendo esse influxo magnético do nosso poder magnético. E assim, nós temos 3 grandes revelações e não para aí. Finalmente, existe uma revelação que vem do coração do Cristo, que é o amor. O futuro, meus queridos, é o amor. O atavismo da violência, o atavismo do sectarismo religioso, o atavismo das ideologias que separam os homens, estão com seus dias contados. Surgirá entre nós uma nova humanidade. Espíritos benfazejos que compreenderam definitivamente
o caminho, a verdade e a vida, que é Jesus. Muita paz a todos, que Deus nos abençoe e que a gente possa compreender de coração que todo esse trabalho, através dos tempos, advém do coração de Jesus, o governador espiritual do planeta, que trabalha para que todos nós sejamos um único e só rebanho. Que assim seja. Muita paz para todos, e eu passo a palavra para os nossos queridos irmãos do Maria Amélia para que eles façam o encerramento. Muita paz. Que Deus nos abençoe. E eu agradeço de coração essa oportunidade.